Olá meus amigos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu irei realizar a pintura desse boneco do God of War, do segundo jogo, no caso. Esse boneco ele é todo feito em epóxi, ele foi esculpido pelo meu parceiro Digão. E para realizar a pintura desse boneco, eu vou utilizar como referência esse outro boneco que é da mesma franquia do God of War 2. Para começar, eu passei uma camada de branco em toda a parte da pele do boneco para logo depois fazer o sombreado, as linhas características dos músculos, mas eu primeiro pintei tudo de branco para preparar a parte dessa parte de baixo, é uma espécie de saiote que ele usa. Eu dei um fundo de marrom chocolate para acrescentar os detalhes em seguida. Eu preparei toda a parte que ficaria por baixo da armadura. Eu dei um fundo de preto para eu acrescentar os demais detalhes. Essa camada de preto eu coloquei nas pernas, nos pés e também nos braços. Logo depois, com dourado, eu fiz a pintura de toda essa armadura do braço, que se eu não me engano é chamado de velo de ouro no jogo. Eu ia pintar de ouro mesmo, mas eu achei que dourado ficou um detalhe bem mais destacado. Para as armaduras das panturrilhas não, das caneleiras aliás, eu misturei o mesmo dourado que eu pintei o velo de ouro com um pouquinho de marrom para ficar uma espécie de ouro envelhecido. E aí utilizei a técnica do pincel seco para pintar por cima de toda a caneleira, só mesmo para dar um destaque no brilho e não pintar completamente. A mesma técnica foi utilizada na parte das armaduras do braço. A única diferença é que eu acrescentei um pouquinho de tinta vermelha na mesma tintura que eu já havia feito, e aí deu uma aparência assim meio que de bronze para poder fazer a realização da pintura desses detalhes. Infelizmente eu acabei esquecendo de filmar, mas eu utilizei o dourado puro mesmo e com a técnica do pincel seco eu pintei o cinturão, e com um pouquinho de marrom, na mesma técnica do pincel seco, eu pintei os detalhes dos pés. Nessa parte do saiote, eu acrescentei um pouquinho de marrom avermelhado, marrom chocolate misturado com vermelho para fazer o sombreado do saiote. E a mesma técnica do marrom sujo eu apliquei nas ataduras das mãos. Outros detalhes também que eu não filmei, e aí não foi por uma questão de esquecimento, mas foi por facilidade na hora de trabalhar, foi a pintura do detalhe das suas tatuagens, das correntes que ficam no braço e em uma das pernas, e também do detalhe que tem no saiote, um desenho que vocês vão perceber que eu fiz quando eu começar a fazer os sombreados do boneco. Mas no geral foi só mesmo esses detalhes que eu acabei deixando de filmar. Com tudo pronto, bastou eu vir com uma mistura de tinta preta e água e eu vim sujando todo esse boneco. Em seguida, com um paninho seco, eu vinha tirando todo o excesso para que o boneco ficasse apenas sujo e dar aquela tonalidade característica da pele do personagem, que é uma pele meio cinza, ela não é completamente branca. E as partes mais dos sulcos do boneco, as partes da musculatura, eu deixava bem carregado com preto para ressaltar toda a musculatura. O mesmo foi feito na armadura, na roupa e em todos os outros detalhes desse boneco. Depois disso, tudo o que eu tive que fazer foi acrescentar mais alguns detalhes no rosto dele, nos olhos, sobrancelhas e finalizar toda a peça com o verniz acrílico fosco. Eu não fiz a filmagem de toda a pintura detalhada porque não é um tutorial, é mais um demonstrativo. Eu creio que existam outros tutoriais bem mais detalhados
Eu também acabei esquecendo de filmar o antes e o depois de como o boneco ficou, mas eu vou deixar umas imagens para que vocês possam ter uma referência. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu sou Carlos Luitti e eu vejo vocês no próximo vídeo.